Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e nesta quinta-feira temos mais um TBT da TV aqui para você. Antes de começarmos o nosso encontro desta quinta, eu peço a você, como peço sempre, você que já segue o canal aqui, está acostumado, né? Inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Assim, sempre que nós trouxermos vídeos novos, não só os meus, mas também o Olhar Latino do Cadu Safner, o Observatório BBB com João Márcio, enfim, você vai ficar sabendo e pode assistir tão logo você tenha um tempinho, certo? Nesta quinta-feira, nós vamos relembrar uma novela que está completando 40 anos do seu lançamento e é muito saudada até hoje. Recentemente houve boatos aí, houve notícias sobre mais uma possível reprise que ela venha a ter, né? Foi reprisada nos últimos anos algumas vezes e conquistou, né, uma nova parcela de telespectadores interessados nela. Eu falo de Os Imigrantes, uma novela do Benedito Rui Barbosa, uma das mais importantes que ele fez, né? Duas novelas muito importantes que ele fez não foram na TV Globo, onde ele escreveu a maior parte, né? Que são justamente Os Imigrantes e Pantanal. Pantanal essa na TV Manchete, né? Os Imigrantes estreou no dia 27 de abril de 1981, na faixa de 6h30 da tarde. É um momento em que a TV Bandeirantes investia bastante em teledramaturgia, né, disposta a enfrentar a TV Globo, criando inclusive 3 novelas nos mesmos horários, mais ou menos, das novelas da TV Globo. Né? Mais ou menos às 6, por volta de 7 e às 8. Né? Nessa época dos Imigrantes havia Rosa Baiana, por exemplo, como novela das 8, do Lauro César Muniz, na Bandeirantes. Né? E é um projeto que foi levado a cabo por Walter Avancini, como um dos diretores-chefes ali da programação da emissora, né? E também por Walter Clark, que teve uma passagem de alguns meses em 1981 na Bandeirantes. Benedito Rui Barbosa saiu da TV Globo em 1979 por alguns motivos, né? Mas um deles também foi a recusa de Os Imigrantes para ser feita lá, né? Além de outras circunstâncias que amanhã, no Vale a Pena, que será sobre Benedito Rui Barbosa, já adianto a você, nós falaremos um pouco mais. Né? E em 1981 a emissora resolveu apostar nessa, que seria uma produção cara, com um elenco numeroso, né? Várias fases, conforme a proposta do autor, né? E que fazia uma grande homenagem à construção do Brasil a partir de pessoas de vários países, de diversas nacionalidades, que vieram para cá em busca de uma vida melhor. Né? A história começa em 1891, né? Quando chega aqui um navio vindo da Europa, com uma leva de imigrantes, né, de várias origens, e 3 rapazes com o mesmo nome, Antônio. Eles se conhecem durante essa viagem, né? E acabam tendo as vidas deles entrelaçadas dali para sempre, né? Embora tomem rumos diversos no decorrer dessa vida tão cheia de aventuras inesperadas num novo país que é o Brasil, né? O italiano se chama Antônio de Salvio, é interpretado pelo Erson Capri. O espanhol é o Antônio Hernández, que é o Zé Manuel Pinheiro, né? Um abraço para o Zé Manuel, que é meu amigo no Facebook. Conversamos há algum tempo lá, não é, Zé Manuel? Que marcou aí essa participação bastante marcante, né? Literalmente marcou uma participação marcante, muito lembrada em Os Imigrantes. E também o português, né? O Antônio Pereira, que era o Davi Arcanjo. Os 3 acabam indo para a fazenda de café do senhor Décio Coutinho, que era o Rolando Boldrin, casado com Dona Nena, a Norma Bengel, né? Uma fazenda que não vive exatamente os seus melhores dias, mas ainda se sustenta, né? E o Sr. Décio e a Dona Nena tinham uma filha única, muito bonita, a Isabel, que era Lúcia Veríssimo, que se apaixona, né? Ela desperta a atenção do Antônio italiano
e se apaixona por ele também, né? Esse é um casal, o italiano imigrante com a filha do coronel, né? A sinhazinha, né? E havia a filha que o senhor Décio tinha com uma escrava, uma ex-escrava, enfim. Essa também era filha dele, né? A meia-irmã da Isabel, a Biá, que era a Solange Couto, cujo interesse romântico será o Antônio Português, o Antônio Pereira, né? O espanhol, o Hernández, depois de um tempo eles começam a ser chamados mais pelos seus sobrenomes, né? De Sálvio, Hernández e Pereira. Pereira vai embora da fazenda, o que provoca uma grande desilusão amorosa em Biá, que a essa altura já está grávida dele, né? De Sálvio se casa com Isabel e, depois da morte do sogro, né, ele passa a ser o novo dono da propriedade, né, o novo gestor dos negócios que ele herda do sogro, né? E tem com Isabel 2 filhos. O primo, que depois de adulto é o Valdir Fernandes, e a Rosália, que é uma atriz que na época vinha da Globo, tinha feito algumas novelas já lá, a Isis Kostowski, né? E o Antônio Hernández fica muito pouco tempo na região ali do interior de São Paulo em fazendas e vai para a capital, né? Acaba se envolvendo nas mesmas coisas que o levaram a deixar a Europa, lutas políticas. Ele que era um anarquista, né? Uma pessoa de pensamentos muito focados em melhoria social, igualdade de condições de vida para todos, né? O Hernández conhece em São Paulo, já mais velho, né? Uma viúva, a dona Mercedes, que é a Ioná Magalhães, né? E se casa com ela, vai tentar ser feliz com essa mulher, né? Depois de passar um tempo preso, de se envolver em muitos problemas por conta das suas convicções políticas e por desejar um mundo melhor para todo mundo, né? De Sálvio, Hernández e Pereira vão se reencontrando no decorrer da vida, também por conta dos seus filhos, das suas atividades profissionais, né? E depois dos primeiros 22, 23 capítulos, começa uma segunda fase da novela, que se passa no final dos anos 10, né? Na época da gripe espanhola e ainda com a Primeira Guerra Mundial em curso, né? Mas já se encaminhando até para o seu término, né? A segunda fase, se eu não me engano, começa em 1917. 25 anos depois dos fatos da primeira fase, nós temos Rubens de Falco como Antônio de Sálvio e Isabel, sua mulher, é a Maria Estela, né? O Antônio Pereira, o português, que lutou bastante e desde uma humilde carroça e coisas assim, ele hoje tem uma empresa de transportes, de carretos, né? É o Otton Bastos. E o Antônio Hernández é o Altair Lima, nessa fase em que ele se casa com a dona Mercedes, enfim, e ajuda a criar um filho que ela já tem e tem outro com ela, né? O foco dessa segunda fase são os problemas dos imigrantes um pouco mais velhos, né, estabelecidos, conflitos com os filhos, também com o momento político do país, né? E, claro, já os filhos em idade adulta têm os seus problemas que os pais têm que resolver também, né? Por exemplo, o primo é muito inconsequente, que além de se envolver com essa moça que a mãe dele não quer, porque quer uma moça da mesma estatura social deles, que agora são barões do café, moram num casarão da Avenida Paulista e tudo mais, né? Ela também enfrenta, ela e o pai, né, o De Sálvio, enfrentam um envolvimento do primo com uma outra moça que ele sustenta, enfim, uma amante que ele tem, não é? E a moça, a filha, a Rosália, também tem um namoro com um rapaz que inicialmente tem uma certa resistência da família, o Renato, que é o Fausto Rocha, né? Depois de ser disputada pelo primo, que é o personagem do Arlindo Barreto, né? Que acaba morrendo de gripe espanhola, salvo erro meu, né? E também pelo Agnaldo Raiol, que é o Miguel, um amigo, né? Uma moça muito bonita, desperta a atenção dos rapazes, mas quem acaba até se casando com ela é o Renato, né? E o Antônio Pereira, já com 40 e poucos anos, é solteirão, farreou bastante, curtiu o quanto pôde, não faz a mínima ideia que teve um filho com a Biá, né? Que é justamente o personagem do Arlindo Barreto, o José Antônio, né? E ele, já com 40 e tantos anos, resolve se casar. E se casa com
uma das filhas do seu Onofre, que é o Arnaldo Vaz, a Maria, que é a Sandra Barsotti. Mas acaba ficando viúvo, né? Ele se casa com a Antônia, que é a Cláudia Alencar, a irmã dela, depois se casa com a Maria, que é a Sandra Barsotti, e tem a vida dele, os filhos e tudo, mas nem convive com esse filho que ele teve com a Biá, uma paixão da juventude, né? Essa fase, e todas as fases da novela, né, elas costumam durar entre 80 e 100 capítulos, tratam ali dos problemas dos filhos, e aí na terceira fase dos imigrantes vem os netos, né, com os seus pais um pouco mais velhos, os avós mais ainda, né, mas começam a surgir os netos. Nina, de quem eu falei há pouco, a personagem da Cristina Mullins, ela é engravida do primo, né? Ela se casa com um homem que gosta muito dela, o professor de piano, seu Amadeu, que é o Fulvio Stefanini, ainda na segunda fase, né? E tem esse filho, que é o André, quando criança, interpretado por Afonso Negro, futuro Dominó, né? Dominó, polegar, eu sempre confundo Dominó, polegar. Dominó, né? E o primo também se casa com uma outra moça, né? Da mesma classe como queria a sua mãe, a Antonieta, que é a Nicole Puzzi, tem com ela uma filha, a Renata, né, em homenagem ao cunhado, a menina ganha esse nome, e tem a filha de Rosália e de Renato, que é a Maria da Paz, a Mariinha, interpretada quando menina pela Lilian Witzáquero, né? E essa história vai continuando e até repetindo certas situações, né, porque o André fica amigo da irmã e da prima, né? Da meia-irmã e da prima, mas existem resistências ao convívio deles, porque o André é um menino humilde, engraxate, é pobre, né? Ninguém tem certeza, ninguém imagina que até aquele momento, né, que o André seja filho do primo com a Nina, a Nininha, como ela era chamada, né? E também os filhos de Mercedes e Hernandes crescem, né? O seu Pereira enfrenta os seus problemas com as suas esposas, as duas irmãs que se apaixonam por ele, né? E na segunda fase é que nós temos uma participação muito marcante na novela, que é a do Paulo Altran, como um amigo também envolvido em lutas políticas, um amigo do Hernandes, né? O Paco Valdés, que aparece em poucos capítulos, né? Embora o nome dele viesse com todo o destaque na abertura, um dos primeiros, participação especial de Paulo Altran, enfim, né? A novela vai ganhando também, embora a história seja especialmente focada nos núcleos conduzidos pelo espanhol, pelo português e pelo italiano, outras nacionalidades, digamos assim, né? Você tem os libaneses, né? Enfim, né? Salvo erro meu, libaneses, né? Mas eles são chamados como comerciantes, né? De turcos, até pelos personagens, né? Enfim, que são os irmãos, né? O senhor Tufi, que é o Dionísio Azevedo, e o senhor Youssef, que é o Luiz Carlos Arutin, né? O senhor Tufi, que era casado com Dona Rosita Flora Geni, esposa do Dionísio na vida real, inclusive, e o filho deles na novela, o Jorge, era o filho do casal também na vida real, Dionísio Jacó, né? Ou Tacos, como queira. E o Sr. Youssef acaba se casando com uma antiga empregada da República dos Estudantes, a Matilde, que é a Riva Nimitz, né? Também de saudosa lembrança. E depois de muito tempo eles têm um filho, que é o Yousefinho, que adulto é interpretado pelo José Parisi Júnior, né? Recentemente faleceu também José Parisi Júnior, né? Conforme os personagens vão crescendo, os netos já, né? Os imigrantes também morrem e a história vai acompanhando os problemas do Brasil, né? A República do Café com Leite, a Revolução de 30, o governo de Getúlio Vargas, o surgimento do conflito que levou à Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a Shindo Henmei, né, a organização de japoneses, e também os japoneses são representados na novela pelos personagens do Carlos Takeshi, da Midori Tange, do Adriano Morinaga, que na época era um menininho, né? Enfim, ligados à governanta dos De Salvio, a Frida Fräulein, a Elizabeth Gasper, né? E quando os imigrantes começam já por idade, depois de terem sofrido muito na vida com os seus negócios e as suas famílias, eles começam a deixar a novela porque morrem, nós temos esses descendentes prosseguindo com a história, né?
Benedito Rui Barbosa não escreveu a novela toda, né? Por volta do capítulo 300 já, ele deixou a história, deixou a emissora, não é? E a novela prosseguiu com o texto de Renata Palottini e Wilson Aguiar Filho, que escreveram então uma quinta fase, né, o final da quarta, começo da quinta, já com o Brasil nos anos 40 e 50, tem um marco muito importante na temporalidade da história, que é a morte de Getúlio Vargas, né? E nessa altura os netos já são adultos, ou os filhos do Pereira, né, que teve filhos já tarde na vida, né? Entre esses herdeiros do seu Pereira nós temos Lília Cabral e Taumaturgo Ferreira, a Angelina e o Tunico, né, por exemplo. E a essa altura os netos de De Salvio, claro, estão adultos e vão ter um romance, né, chegam a se casar, né? O André é o Paulo Betti, quando adulto, e a Mariinha, a prima por quem ele se apaixona, né, é a Lúcia Veríssimo novamente, né? Ela foi Isabel jovem e volta no papel de Mariinha, filha dos personagens da Isis Kostdowski e do Fausto Rocha, né? A Rosália e o Renato. Enquanto a Renata, prima dela, é a Cristiane Rando, nessa fase jovem, né? Uma jovem adulta. Depois, quando a novela foi ter a sua sexta e última fase, né? E há uma pessoa que interessa muito ao André, tumultua um pouco a sua vida conjugal, até que é uma atriz internacional, Dora Castilhos, personagem da Jussara Freire, a novela ganhou um subtítulo. Então muita gente considera como se fosse uma outra novela, Os Imigrantes, Terceira Geração, né? Já para frente do capítulo 300. A história se passa nos anos 50 e André está envolvido nas obras da construção de Brasília, né? Por exemplo. A novela se passa no governo de Juscelino Kubitschek nessa fase, mas nós podemos considerar tudo como uma novela só, justamente porque a história prossegue, né? O autor não é mais o mesmo, já quando ela se chama Os Imigrantes, somente, e a história prossegue, tem personagens remanescentes, é mais ou menos como recentemente nós vimos em Caminhos do Coração e Os Mutantes, Caminhos do Coração, né? A história prossegue, tem um título a mais ali, mas continua. Então, podemos fazer um pacote só. Considerando assim, Os Imigrantes chega a 459 capítulos, né? E nessa fase dos anos 50, nós temos Ioná Magalhães numa outra personagem, que é a Pilar Molina, né? Que, embora muita gente pense, ela não é uma neta desaparecida da Dona Mercedes, das fases anteriores, né? E essa neta, a Mercedita, na verdade é a Dedé, a personagem da Dulce Conforto, ou Dulce Bressani, como queira, né? Mas há uma tramóia na trama para fazer com que Mercedita os personagens acreditem que a Mercedita é a personagem da Débora Seabra, né? E não é, né? Isso faz parte de um plano de gente interessada em ganhar a herança, enfim, né? Nessa fase nós temos vários acréscimos no elenco. E também retornos, né? Temos o retorno de Luiz Armando Queiroz, um novo personagem, né? O Luiz. Ele no começo da novela foi o Júlio, um primo apaixonado pela Isabel, mas que perdeu essa prima para o De Salvio, né? Denise Del Vecchio assumindo o papel de Mariinha no lugar de Lúcia Veríssimo, Miriam Merler como a Renata, um pouco mais velha, Hugo de la Santa, Solange Couto também voltando, Davi Arcanjo também voltando, Zé Manuel Pinheiro, né? Também João Carlos Barroso, Maria Eugênia de Domênico, Fábio Cardoso, Elizabeth Gasper, igualmente num outro personagem, né? E essa é uma saga muito interessante de acompanhar, justamente porque são lutas e problemas de várias famílias que acabam se costurando não só porque os Antônios eram amigos e vieram juntos, mas porque eles todos são impactados pelas transformações do Brasil daquela época, né? E ajuda a gente a entender São Paulo, principalmente, onde a história se passa, entre capital e interior, né? Mas o próprio Brasil, que deve muito a esses povos de outros países que fizeram aqui a sua vida, né? Isso ressurgiu em outras novelas do Benedito, principalmente Terra Nostra. Como vocês ouvindo essa descrição, se não assistiram Os Imigrantes, podem se recordar, não é? Os Imigrantes foi um grande sucesso na época, embora não tenha sido uma campeã de audiência. Ganhou muitos prêmios, ganhou o reconhecimento da crítica, de parte considerável do público também, claro, né? Especialmente aqui em São Paulo, já que havia uma identificação com a própria emissora.
e com o enredo tratado, não é? E foi reprisada por inteiro só uma vez, mas parcialmente em várias ocasiões. E reprises recentes ocorreram não na TV Bandeirantes, mas em outros canais que adquiriram as 3 primeiras fases da novela, compactadas aí em 190 capítulos. Né? Ela foi exibida recentemente pela Ubra TV, no Rio Grande do Sul. Aqui no Sudeste a gente podia ver pela internet, transmissão em tempo real do canal, né? E também foi reprisada pela Rede Vida, faz pouco, né? Agora nos anos 2010. A TV Brasil surgiram notícias que reprisaria a novela também, por enquanto o que está no ar é Os 10 Mandamentos, mas quem sabe isso não se torna realidade. Aí você vai poder acompanhar essa história que é muito significativa e talvez a novela mais lembrada da TV Bandeirantes, junto com Cara a Cara, Ninho da Serpente, suas contemporâneas, né? Que é Os Imigrantes, um trabalho muito importante que está por isso mesmo hoje aqui no TBT da TV, que volta na próxima semana, já contando com a sua audiência. Um grande abraço a todos e até lá!